Eu quero falar em palavras alinhavadas, algumas das consequências que já podemos observar dessa pandemia, o legado do vírus. O que o vírus está nos deixando, além de outras coisas que virão, aquelas que já vieram e já estão conosco como uma consequência, um legado que o vírus nos deixou. O vírus está já bastante famoso no mundo inteiro, já condicionou usos e costumes, já condicionou a mentalidade das pessoas, já condicionou costumes políticos, já modelou o chamado politicamente correto. O vírus já condicionou muita coisa. Eu quero comentar algumas delas. Por exemplo, o entendimento de que o vírus passa através da respiração, através da conversa, espirros e tosse e coisa desse tipo, de uma pessoa para a outra, isso praticamente já estabeleceu como uso normativo e obrigatório em todo o mundo o uso de máscaras de barreira. A máscara que deve cobrir a boca e até o nariz, isso praticamente já é hoje obrigatório no mundo todo sobre bilhões e bilhões de pessoas. Isto é, sem dúvida, um grande legado, porque é um teste aprovado de governo mundial, o governo da máscara. A máscara já ficou obrigatória no mundo todo. Mas a máscara tem sido questionada. Em alguns casos ela pode até ser útil, em muitos casos ela é ruim. Ela pode induzir a problemas. Eu desconfio que este problema que eu tive de infecção na amígdala, que provavelmente foi trazido pelo Streptococcus, tem muito a ver com o uso de máscara, limitando a respiração, a gente continuando a respirar o ar já que deveria ter sido mandado embora, a gente acaba respirando o ar já viciado, já contaminado. A presença de vírus na nossa boca, no nariz, ao nosso meio, no ar, à nossa volta, isso é contínuo, isso existe sempre, e o organismo é que precisa estar trabalhando através da imunidade, de seus processos naturais, para evitar a contaminação com esses vírus. Quando a máscara limita a absorção de um ar puro e faz a gente respirar um ar já usado, viciado, como que recicla certos vírus, e isso pode acontecer. Mas isso não adianta alguém questionar, um ou dois ou três, eu ou 1000 cientistas, isso não vai fazer diferença. O mundo inteiro já aceitou. A opinião pública do mundo inteiro, milhões e bilhões de pessoas já entenderam que devem utilizar a máscara. E aí daquele que não utiliza. Nós temos ouvido até de uma pessoa, por exemplo, tentando entrar no ônibus sem máscara e ela é hostilizada pelos outros. Uma pessoa tenta entrar numa loja, num ambiente sem máscara, um ambiente público, ela já é hostilizada pelos outros. Vá a uma agência bancária, por exemplo, sem máscara, tentando entrar, além de não lhe ser permitido, você vai ser hostilizado pelas outras pessoas. Isto, então, é um legado inequívoco do vírus. O uso de máscara como um meio, um instrumento de uma ditadura universal. Ditadura pela opinião pública, pelo convencimento, seja como for, é uma obrigação, um legado que o vírus deixou. O mundo inteiro, daqui para frente, e não tem volta, vai ser obrigado a usar máscaras. Isso é um legado
tremendo. Agora, a partir do uso de máscaras, e o isolamento é outro legado, pelo menos o distanciamento. O distanciamento é outro legado. Onde você vai, a ordem é nunca fique perto do outro. A não ser que a pessoa se rebele, seja obrigada por causa da condução cheia ou coisa desse tipo. Mas mesmo assim, os outros passageiros do ônibus, os outros compradores da loja vão sempre querer distância de você. O distanciamento entre as pessoas é outro legado inequívoco desse vírus da moda. Bem, mas todos sabem que pelo uso de máscaras, a restrição aí a certos lugares, o medo das pessoas, o pânico e uma série de outras consequências, isso faz com que as pessoas fiquem não só psicologicamente, mas fisiologicamente mais fragilizadas e mais propensas a pegar outras doenças. Eu já peguei o vírus, a Covid, e fiquei bom, estava me sentindo imune, de repente vem uma infecção na amígdala. Bom, tratei como podia e eu não estou garantido para mais alguma coisa que vier. A minha imunidade fica afetada psicologicamente ou fisiologicamente. Isto tudo é legado do vírus. Alguns governos entenderam a manipulação mundial que estava começando a ser feita e se insurgiram, principalmente alegando as consequências econômicas. O governo do Brasil é um deles. Há outros governos também que se insurgiram. Alguns governos na África, alguns governos na América Central, por influência cristã, estão liberando o povo mais cedo para as atividades normais e até incitando as pessoas a fazerem o possível, mas buscarem de Deus a providência também. Mas no nosso meio, nós ainda vivemos embaixo dessa ditadura, dessa opinião pública manipulada mundialmente, de que também não podemos, não devemos tratar a doença no início. Temos que esperar para ver se ela vai se agravar. E a diferença entre ela se agravar ou não é o grau de imunidade da pessoa, se a doença vai se agravar ou não. Se é uma pessoa de boa saúde e ela tem uma imunidade boa, mesmo que tenha a doença, se ela não tratar, a grande probabilidade é de que ela resista, o seu organismo resista e ela venha a ficar imune. No caso de ela ter muitas comorbidades, baixa imunidade, ter a saúde já abalada, ela pode se agravar. No caso dela se agravar, ela vai se tratar. Se ela for internada num CTI e entrar no respirador, a probabilidade de sair é baixa. Ou seja, a maioria que entra no processo chamado intubação morre. É um processo doloroso, inclui cortes na pessoa, certas cirurgias, inclui a inconsciência, tomar certos remédios e um aparelho vai respirar por ela, não é ela. Isso é muito doloroso, mesmo que a pessoa esteja razoavelmente bem em outros aspectos, ela pode morrer só por causa da intubação. A intubação é um processo tão grave que hoje, eu não sei agora como é que está, mas há 3 meses atrás eu fui chamado, por causa da minha mãe, pelo corpo médico do hospital, que são orientados a ter a quiescência da família em entubar uma pessoa ou não. Ou seja, nenhuma pessoa podia ser entubada sem a quiescência da família, de tão grave que é o processo de intubação.
Hoje, por causa da pandemia, se entuba qualquer um, até pessoas boas têm sido entubadas e acabam morrendo por isso. Nós temos testemunhos de como coisas assim têm acontecido. Ou seja, fizeram ser algo tão comum a intubação que hoje pessoas são entubadas de qualquer maneira e induzidas à morte muito mais apressadamente. Bom, isso é um legado. Esse processo não era para acontecer. Era para haver um tratamento intenso logo no início, para que a doença não se agrave. Não é para chegar ao estágio final de necessidade de respiração artificial ou até a intubação. São coisas separadas e diferentes, a respiração artificial e a intubação. Mas não era para chegar lá, é para ser tratado intensamente no início. Infelizmente, até essa ideia de que remédios devem ser reprimidos e não utilizados quando os sintomas começam, para deixar a coisa se agravar. É legado também dessa pandemia. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Este é um legado. E o legado econômico. Hoje eu andei pelo centro da cidade e pude ver em algumas lojas fila do lado de fora, em algumas agências bancárias fila do lado de fora, em farmácias fila do lado de fora, para que as pessoas possam entrar de uma forma comedida. Ora, se numa loja que vivia de todos os fregueses que apareciam e ainda a situação era difícil, agora, com os fregueses apavorados, no isolamento, em casa, distanciados, usando máscaras, sendo segregados na porta, temperatura medida pelo termômetro digital na porta, tendo que fazer fila para entrar na loja, para saber se tem alguma coisa interessante para comprar. Todos sabem o que vai acontecer, não vai entrar. Grande parte dos fregueses não vão mais nas lojas. Alguns estão tentando se acostumar a comprar pela internet, mas as lojas já estão sofrendo. Além de 3 meses paradas, elas já estão sofrendo a segregação dos fregueses. E tem mais, a mentalidade já mudou tanto, esse é um legado da enfermidade. A mentalidade já mudou tanto que se você for numa loja e encontrar alguém sem máscara lá, você é capaz de sair, não ficar lá com medo daquela pessoa. As pessoas estão tendo medo umas das outras, além de se distanciarem mutuamente. Isso também é legado da enfermidade, mas a questão econômica é muito clara. A economia tinha caído, pelo menos em comércio comum, 10% a 20%. Agora ficou paralisada totalmente por 3 meses. E quando retorna cheia de limitações. Como é que vai pagar o aluguel, as despesas da loja? Vai conseguir vender a quantidade suficiente de produtos para pagar os empregados? Como a firma vai sobreviver? Milhares e milhares de empresas, firmas, comércio, indústrias no Brasil estão fechando a cada semana, a cada mês, e as que estão abrindo agora estarão breve tendo a decepção de que, mesmo abertas, a mentalidade da vigilância mútua das pessoas, a obrigatoriedade de máscaras e a limitação de distanciamento umas das outras, isso vai espantar a freguesia, e mesmo as lojas que abrirem vão reconhecer que não dá para continuar. Bom, nós vamos ter que nos adaptar a uma situação dessa. A quebra é geral na economia. O pior ainda não aconteceu. Está por vir daqui por diante o pior na economia. Tudo isso é legado que o vírus está nos deixando, conhecidos até agora, porque ainda virão outros legados aqui para frente que nós não sabemos quais serão, mas que virão.